Gente, para quem não sabe, eu comecei uma série. Quem aqui tá lembrada? Comecei uma série que é do cansaço ao renovo. Lembram? E aí, essa palavra que agora é a última, né? Eu preguei 2 palavras anteriores e essa é a terceira. E a gente vai finalizar essa série hoje. E eu estou muito empolgada com isso, né? A série falava sobre do cansaço ao renovo. Né? Um assunto que é extremamente do nosso cotidiano. Um assunto que é totalmente do nosso dia a dia. A nossa vida é uma jornada, né? De um ponto a outro ponto. E no meio dessa jornada, muitas vezes acontece a gente ficar cansado. A gente se sentir cansado. Né? Mas a gente está entendendo aqui que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a gente viva nesse cansaço. E que Ele tem algo sobrenatural para a gente. Amém. Ele tem um renovo sobrenatural para nos dar, para que a gente não só receba ele um momento, mas que a gente viva constantemente esse renovo na nossa vida. E a base dessas 3 palavras foi o texto maravilhoso de Isaías 40, onde Deus fala com a gente através da boca do profeta Isaías, trazendo para a gente uma palavra poderosa, viva e verdadeira. Eu quero ler mais uma vez essa palavra, que está lá em Isaías 40. Eu vou ler a partir do versículo 28 dessa vez, que diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. E a gente falou muito sobre isso aqui na primeira palavra. Você se lembra? A gente citou os 3 tipos de cansaço. A gente falou sobre a cultura do cansaço, que virou uma cultura, e de que Ele não quer que a gente se adeque a essa cultura, que Ele quer que a gente viva acima disso, através da graça e do favor dEle na nossa vida, né? E aí, continuando, versículo 30, ele diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem um outro tipo de pessoa aqui. Lembra, a gente falou na segunda palavra? Elas voam alto como águias, corre e não fica exausto. Anda e não se cansa. E a gente falou na segunda palavra sobre isso. O subtítulo foi o segredo da espera, porque há um segredo em esperar no Senhor, porque aqui diz que aqueles que esperam, que confiam no Senhor, são renovados de uma forma sobrenatural. A gente falou na primeira de que Jesus nos dá alívio quando a gente está cansado. Na segunda palavra a gente falou que existe um outro caminho superior, que é nunca ficar cansado. Que é nunca ficar exausto. E são aqueles que esperam no Senhor. E aí a gente finalizou a segunda palavra, a última palavra, falando sobre o maior obstáculo da espera. Quem lembra o que era? Qual é o maior obstáculo da espera? Quem lembra? Hã? Não. Lembra, pastor? Te peguei agora, hein? Reclamação, gente. A gente falou sobre a reclamação. Lembra? A gente citou ali o povo de Israel. Lembram? Que estavam ali vivendo, né? Estavam saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, saindo do Egito, indo para Canaã. E naquele trajeto ali, eles estavam vivendo muitos milagres. Porém, mesmo em meio aos milagres, eles estavam reclamando. Eles estavam tirando os olhos de Deus e colocando os olhos nas circunstâncias. Lembram disso? E aí a gente começou a falar que a reclamação, ela começa a distorcer a verdade. Lembra disso? Mudar a nossa perspectiva com relação a alguma coisa. E, gente,
existem fatos, né? A reclamação, ela vem de um lugar que é real, né? Eles estavam com fome, era real, né? Às vezes a gente eu estou sem recurso, isso é real. Eu estou com um problema, isso é real. Mas aí a reclamação, ela nos tira desse lugar de realidade, ela nos começa a distorcer essa verdade, né? Como o povo dizia para Moisés, eu estou com fome, beleza, isso é real. Aí eles depois continuavam, será que Deus me tirou do Egito para morrer aqui nessa terra? Então a reclamação, ela pega a verdade e ela começa a distorcer para que você possa enxergar somente o natural, sem enxergar os planos e a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eles falavam, que saudade de quando a gente estava no Egito, né? A gente se assentava às panelas, com muitas carnes e pão. E a gente sabe que a história não é bem essa. Eles eram escravos. Eles comiam o que sobrava. E por muito tempo, eles clamaram a Deus para que os libertassem dessa escravidão. Muitos anos eles clamavam a Deus para serem libertos. Mas aí agora que começa a ter um problema, a reclamação, ela faz com que a gente esqueça de onde Deus nos tirou. E eu coloquei uma frase aqui, que se você está anotando, anota essa frase. A reclamação, ela te faz minimizar o que Deus está fazendo agora na sua vida e maximiza o que você um dia viveu. Então ela tem esse poder de sempre diminuir o que está vivendo hoje e fazer você olhar para trás o que você viveu. Ah, como era bom, né? Ah, bom era aquele meu emprego que eu tinha, não é não? Bom era aquele meu emprego que eu tinha. Mentira. Você orou a Deus, Deus me livra desse faraó, me livra desse chefe, pelo amor de Deus, eu não aguento mais olhar para a cara dele. Né? E aí você acaba lidando com algumas situações difíceis e aí você começa a reclamar de novo. Né? Na época você ficou tão feliz que Deus tinha te tirado daquela situação que você deu até um dízimo maior, de tanta alegria que você estava. E agora você já está triste de novo. Né? Alguma situação começa a acontecer no seu casamento. E aí você fala, bom mesmo quando era solteiro. Não é, não era. Entendeu? Não era. Quando você era solteiro, você orava pela sua costela perdida. Você ia nas campanhas que tinha, né? Para você ter um marido, ter uma esposa. Eu me lembro, eu e Reinaldo, graças a Deus, eu já estava com o Reinaldo quando as festinhas dos jovens eram em busca da costela perdida. Você se lembra disso? Você deve ter ido nessa festinha. Entendeu? E aí agora você está com amnésia e não se lembra mais. Mas esse homem que está com você foi Deus que te deu. Acredita nisso. Essa mulher que está com você foi Deus que te deu. Às vezes você passava na rua, tinha aquele anúncio no poste, né? Como é que é? Traga a pessoa querida em 2 dias. Tu olhava para aquilo ali e tu falava assim. Você até considerava. Será que de repente eu não ligo para esse número? Já resolve todo o meu negócio. Enfim, a gente passava por situações que parece que a amnésia tomou conta e a gente não lembra mais. E sabe, Deus quer trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E que Ele é fiel. E que o que você está vivendo, acredita, tudo tem um propósito. E Ele está com você, Ele é por você. Amém? E a gente falou ali sobre pôr um fim a essa reclamação. Não viver mais esse estilo de vida. Não ter mais dentro de nós essa constância de sempre olhar para a circunstância, sempre reclamar. A gente pôs um fim ali, amém? Nesse estilo de vida. E enquanto a gente falou ali sobre
o maior obstáculo da espera, que é a reclamação, porque a reclamação, gente, ela faz com que a gente se sinta cansado. Tá entendendo? Às vezes você nem tá tão cansado. Mas você reclama tanto, aquilo ali vai enchendo você, e aquilo vai te drenando a sua força, ao ponto de você, no final do dia, estar se sentindo podre, cansado. Muito mais do que você estaria realmente, verdadeiramente, fazendo o que você estiver fazendo, ou passando pelo que está passando. E aí, a gente falou então sobre o maior obstáculo, e esse domingo, essa terceira palavra, a gente vai falar sobre o maior impulsionamento. Sobre o que mais nos ajuda, nos fortalece na espera, que é o quê? Um monte de gente falou aí junto. A gratidão. A gratidão é a maior força, a maior fortaleza, é aquilo que nos traz mais leveza, que nos ajuda a esperar, a confiar em Deus, no processo, na nossa jornada, no nosso caminho. É a gratidão a Deus. Amém? E a gente está com o Thanksgiving chegando, eu creio que tudo isso é um mover de Deus. Né? O Thanksgiving está aí, né? Semana que vem? Não, a outra semana, né? E nada melhor do que a gente falar sobre isso. Amém? E lembrar que a gratidão, ela não é uma coisa bonitinha, fofo ser grato. Não é. É fofo, é bonito ser grato, mas não é só algo bonito. É algo poderoso, que muda a nossa vida, muda a nossa história, transforma situações. Amém? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria começar lendo 1 Tessalonicenses 5, e 16 e 18. E, gente, é muito engraçado esses versículos aqui, porque esses versículos aqui, eles são diretos e grossos. Grosso não, porque a palavra de Deus não é grossa, mas é direto e curto e direto ao ponto. Bem curto e bem direto ao ponto. Olha o que diz o versículo 16. O longo versículo 16. Alegrem-se sempre. Ponto. Alegrem-se sempre. Ponto final. Aí você pensa assim, gente, mas devia ter alguma coisa a mais aqui nesse versículo, porque é muito pouco para um versículo. Mas é muito tudo para um versículo. Né? E a gente pode pensar assim, se alegrar sempre. Como se alegrar sempre? A gente sabe que o nosso Deus é um Deus justo. E Ele nunca pediria algo para a gente que você não pudesse fazer. Então, se Ele disse que é possível, é possível. Através da força dEle em você, é possível. Eu quero que você vire para a pessoa do seu lado e declare isso. Alegre-se sempre. Porque o poder de Deus habita em você. Não é por causa das suas circunstâncias tão bem, tão favoráveis. Não é por isso. É porque a força de Deus habita em você. O Espírito de Deus te fortalece. Amém? E olha o que diz o versículo seguinte. Versículo 17. Orem continuamente. Ponto. Eu adoro. Simples assim. Orem continuamente. O que a palavra está falando aqui? Esteja em contato com o teu Pai, com o Espírito Santo de Deus o tempo todo. Conversa o tempo todo com Ele. Fale em línguas com Ele. Pede para Ele o que você precisa pedir. Agradece, declara a palavra. Mas esteja em oração continuamente. Não pare nem por um segundo. Tenha esse contato com Ele. E aí vem o versículo 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí a gente ouviu, né, o Mendes falando um pouco sobre isso e explicando aqui pra gente que quando a palavra fala pra gente dar graças em todas as circunstâncias, ele não está falando que é pra gente dar graças
por todas as coisas, mas em todas as coisas. E a gente entende que não foi Deus, eu estou com câncer, foi Deus que colocou em mim, glória a Deus por isso, eu tenho que dar graça por isso. Não. Essa doença, nada disso veio da parte de Deus. E eu posso te afirmar isso, não com base no que eu acho, mas com base no que a palavra diz. A palavra diz que Deus é bom. Ele agiu com justiça no Velho Testamento, na época da lei, mas agora na Nova Aliança, por causa da graça, por causa de Jesus, ele sempre foi bom. Deus nunca foi justiça. Está entendendo isso? Ele agiu com justiça. Mas uma coisa que ele é, o caráter de Deus é que ele é bom. Então a gente tem essa certeza que não é Deus quem envia nada de mal para nós. Amém? Somente vem coisas boas de Deus para o nosso corpo, para a nossa vida. Então, se por acaso eu estou com um diagnóstico ruim, eu não agradeço pelo diagnóstico, eu agradeço apesar do diagnóstico. Então, eu estou com essa doença, mas apesar disso, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que você está comigo e você não vai me abandonar. E eu vou passar por isso, crendo e confiando e te agradecendo, porque eu sei, aí você declara a palavra, Jeremias 29:11. Eu sei que os seus planos são de paz e não de mal, para me dar um futuro. Você tem um futuro para mim. A tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu fui sarada, e esse é o meu final. Então, por isso que eu posso ser grata apesar disso, porque eu sei que você é fiel, eu confio em você e na tua palavra. Amém, gente? Olha o que diz Romanos 8:28. Sabemos que... Cadê os cariocas? Adoro. Tem que ter um i, hein? Se você não fala o i, você não é um carioca direito. Não é todas, é todais. Todais. Entendeu? Sabemos que todas as coisas, vou voltar aqui, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, deixa um pouquinho para mim esse versículo, please, Fefe. Gente, no dia que a gente crê nisso daqui, ó, a gente não precisa de mais nada. Acaba por aqui a nossa jornada cristã. Quando a gente realmente, de fato mesmo, a gente crê nisso daqui, de que todas as coisas cooperam para o meu bem, quando eu creio de fato nisso, eu vivo em paz. Eu vivo nesse novo caminho que é viver sem se cansar, sem ficar exausto, porque eu confio nele. Amém. Às vezes aquela situação pode mudar instantaneamente, mas nem sempre é assim. Às vezes demora um pouco mais. Às vezes seus olhos ainda estão vendo o natural. Mas crer que em todas as coisas Ele coopera para o nosso bem, eu continuo dentro do meu coração. A minha mente pode ter dúvidas. Presta atenção nisso, a minha mente pode ter dúvidas. Mas o meu coração tem uma certeza. Eu tenho uma certeza de que Ele vai fazer aquilo cooperar para o meu bem. Eu creio na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Eu creio na palavra de Deus. Que Ele vai transformar aquilo que é difícil, aquilo que é dolorido em crescimento. Aquilo que era ruim em bênçãos, em um testemunho. Gente, olha só, quem anda pouco mais perto de Jesus, sabe que Ele opera assim. Sou só eu que vivo isso? Tem mais gente aqui que vive isso?
que sabe que Deus opera assim, dessa forma. Não é verdade? A gente pode ver uma situação difícil, mas a gente tem certeza. A gente sabe quem é o nosso Deus. A gente sabe que ali na frente, Ele vai mudar aquilo ali. Ele vai transformar o mal em bem. E a gente te louva por isso, Deus. E essa história de esperar no Senhor, agradecendo, é algo que foi muito presente na vida de Jesus. E Ele é o nosso maior exemplo disso. A gente tem aquela passagem de João 6, onde Jesus estava pregando ali na Galileia, e aquela multidão ali, ouvindo Ele por horas e horas. Porque, gente, eu creio que a palavra de Deus, ela tem o poder de encher até o nosso estômago. Às vezes, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, aquilo está tão bom que eu falo, gente, sei lá, acabou minha fome, acabou minha sede, eu só quero ficar aqui. Só que teve um momento em que Jesus percebeu, essas pessoas estão com fome. Né? E chegou aquele menino ali com aqueles 5 pães, 2 peixinhos. E a gente vê aquele milagre acontecendo. E ali tem uma chave para a gente, muito, muito preciosa, daquele milagre que Jesus deixou para mim e para você. Ele não escondeu, Ele mostrou claramente o que promoveu aquele milagre ali. E está lá em João 6,11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. Essa é a bondade de Deus. Meu Deus, que graça é essa? E fez o mesmo com os peixes. Amém? A gente vê ali, deu graças. A gente vê um mover de Deus ali através da gratidão. Mas tem um versículo que é ainda mais legal, que está um pouco mais à frente ali de João 6, que é o 23. A gente leu o 11. E aí tem o 23. Olha o que o 23 diz. João narrando ali, né? Escrevendo essa carta. E está escrito, então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Gente, tinha necessidade? Vamos lá. Tinha necessidade dele colocar após ter dado graças? Tinha necessidade? Não tinha, né? Ele poderia simplesmente ser colocado naquele lugar onde o povo comeu o pão. Onde o pão foi multiplicado, mas não. Ele adicionou algo muito propositalmente. Ele falou ali onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. E a palavra está nos ensinando isso. Que o milagre, ele vem perante a nossa gratidão. Ela vem, o nosso milagre, a nossa transformação, aquilo que a gente está precisando, vem diante desse coração grato. A gratidão, ela cria esse ambiente. Ela cria esse ambiente perfeito para que o milagre aconteça. Para que a vontade de Deus aconteça. E isso é um ensinamento tão precioso para a gente. É a partir da gratidão. A gratidão é o ponto de partida para as coisas de Deus na nossa vida. Para aquela mudança de Deus na nossa vida. E eu quero te dar mais um exemplo. A gente deu esse exemplo de Jesus. E eu queria te dar mais um exemplo. Que é de José. Eu não sei quantos conhecem aqui a história de José, mas ele veio de uma família um tanto quanto conturbada, digamos assim, porque tinha ali na família dele 2 mães, que eram irmãs, e ali eram casadas com o seu pai Jacó, né? E Jacó, ele amava mais uma do que a outra, quem sabe disso, né?
Jaquel trabalhou, lembra? Jaquel trabalhou aqueles 7 anos, e aí veio Lia, né? E aí ele teve que trabalhar mais 7 para ter Raquel. E ele amava quem ele queria mesmo, era Raquel. Só que Lia dava um monte de filhos para ele, enquanto Raquel não dava nenhum. E quando Lia já tinha dado 6 filhos para Jacó, foi quando a Raquel deu o primeiro dela, que foi José. Então José nasce ali naquela família e o pai não esconde para ninguém o amor que ele tinha por José, o bom relacionamento que ele tinha com José. O pai, ele dava muitos presentes e a gente sabe ali na história que ele deu aquela túnica que fez com que os seus irmãos, né? Os seus irmãos abençoados, irmãos que representam ali as 12 tribos de Israel, eles decidem o quê? Matar José. Não é mesmo? Gente, às vezes eu olho para as histórias da Bíblia, não te dá uma esperança legal assim? Você fala assim, caramba, pelo menos a minha família não decidiram matar ninguém. Eu penso assim. Às vezes a gente reclama da nossa família, mas olha que família legal, né? Até onde eu saiba, ninguém mandou vender ninguém na minha família. Mas é muito legal isso na Bíblia, porque ela mostra a história de forma honesta. Ela não esconde nada. Ela mostra ali todas as imperfeições. Ela mostra todas as traições. Até porque a Bíblia, ela é um livro que mostra, que revela para a gente transformação, graça e perdão. Então, por isso que ela não esconde os erros. Ela não esconde as traições, ela não esconde as coisas erradas. Porque ela está mostrando ali, eis aqui uma família completamente perdida, desestruturada a nível máximo, mas eis aqui o poder de Deus que transforma, que restaura e que dá uma nova família. E que conserta todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Mas ali, então, decidiram matar José. O irmão mais bacana dele falou assim, não, matar não. Vamos só vender como escravo. Eu acho muito arriscado esse negócio de matar. Vamos só vender como escravo, tá de boa, é bem melhor, bem mais tranquilo. Esse era o irmão querido de José. E ali, então, a história se desenrola, né? Mais à frente, José, ele encontra com os irmãos. E aí, José estava numa outra posição, né, galera? José estava como governador do Egito. E esses irmãos, então, encontram ali com ele e eles estão com um medinho grande de José fazer alguma coisa com eles. José tinha todos os motivos para fazer alguma coisa com eles. Todos. Só que José não faz. Ele chama, lembra? Ele pede para chamar o pai vem, ele abraça o pai, ele perdoa os irmãos vão para casa. Só que aí acontece de Jacó morrer. E quando Jacó morre, os irmãos pensam assim, ferrou para nós. Porque eles achavam que José estavam poupando eles por causa do pai que ele amava. E aí, quando Jacó morre, eles falam isso daqui, ó, que está em Gênesis 50:15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? O que ele está falando aqui é que José, ele tinha todos os motivos para devolver, para fazer com eles, para retribuir eles de todo o mal que eles tinham causado com eles. Eles deviam pensar assim, José, ele com certeza, bem emocionalmente, ele não está. Né? E como isso, a gente trazendo para o nosso dia a dia, isso é um ataque à nossa saúde emocional, né? Como hoje em dia é fácil a gente ter ressentimento.
Como é fácil a gente ficar ofendido, né? Mas Deus tem um outro lugar para a gente. Ele não quer que a gente viva uma vida baseada, porque isso acontece muito, gente. A gente passa por situações difíceis, por traumas, por enganos, por falas horríveis contra nós. E a gente se depara numa situação onde muitas vezes a gente abraça essa ofensa, abraça esse trauma, e muitas pessoas vivem no combustível desse trauma, dessa ferida, do que aconteceu. E ela vive trazendo um combustível para aquilo ali. E ela vive, no pensamento dela é sempre, eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca vou perdoar essa pessoa. Eu nunca vou mais falar com ela. Eu vou querer ver ainda essa pessoa se ferrando. Eu quero ver essa pessoa que me fez mal também recebendo mal. E nisso, essa pessoa, ela vai vivendo a vida dela com base nesse rancor, nessa mágoa, nessa ofensa. E isso vai fazendo mal demais pra gente. E nosso coração cheio de rancor, de ofensas contra alguém, ele não tem espaço para gratidão, tá? Não tem. Num coração cheio de mágoa, de rancor, a gente não consegue encontrar ali um espaço para a gratidão fluir. E para a gente se livrar daquele churume, né, mozão? Para a gente se livrar do churume, daquela coisa ruim que fica dentro da gente. Deus não tem esse lugar de vítima para você. Se algo aconteceu com você, Deus vai transformar esse mal em bem. Você não é vítima de nada. Você é mais do que vencedor sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, quando o nosso coração está livre disso, a gente consegue ser grato. E foi isso que José fez. Ali em Gênesis 41, a Bíblia fala que José teve 2 filhos. E olha só que coisa interessante, como ele fala desses filhos. Vamos ali em Gênesis 41, dos 50 ao 52. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Esse sofrimento era real, aconteceu com José. Ele não estava negando isso. Sabe, gente, a gratidão, ela não nega o que aconteceu. Só que José, ele estava ali, como que eu posso agradecer? Já sei, eu vou agradecer porque Deus está me fazendo esquecer disso. Já sei, Ele está tirando da minha memória, Ele está apagando, Ele está restaurando o meu interior. E eu vou agradecer por isso. José, então, encontra ali, de mesmo no meio do sofrimento, agradecer. Existe algo para você agradecer. Mesmo no meio de qualquer situação, existe algo para você agradecer. E o segundo filho, 52, o segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Uau! Às vezes a gente está numa terra, numa situação onde está difícil, a gente está passando por lutas, por dificuldades, mas como eu tenho crescido ali, hein? Como a minha fé tem sido fortalecida, como a minha intimidade com Deus tem crescido, como eu tenho visto Deus me provendo dia após dia. E José fala, mesmo eu estar sofrendo nessa terra, eu já sei porque eu vou agradecer. Você tem me feito prosperar mesmo na terra onde eu tenho sofrido. Uau! Meu Deus, eu quero esse coração, Pai.
Eu quero esse coração. Porque isso traz leveza para a nossa vida, traz paz. E a gente vive uma outra dimensão. Viver na dimensão da gratidão. E aí a gente volta então lá no futuro, quando ele reencontra de novo os irmãos. Gênesis 50, olha o que diz. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Do tipo assim, cara, faz o que tu quiser com a gente, que a gente merece. Só não mata a gente, eu acho que era meio que isso, né? Tá aqui o seu escravo, só não mata a gente faz tudo o que você quiser. Mas é como se ele estivesse falando, você tem razão para estar assim. E aí, José, versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Eu vou julgar quem me fez mal? Eu? Não. Deus é o meu juiz. Você pode dizer isso, Deus é o meu juiz. É Ele quem julga as minhas causas. Ele é o meu justo juiz. Ele está nas mãos dEle. Eu, que a partir de mim, eu vou ficar em paz e vou confiar em você e vou te agradecer, Pai. Ele é o maestro da minha vida. Eu não vou inventar música nenhuma, não. E ele continua: vocês planejaram mal contra mim. Ou seja, ele está trazendo o fato aqui. Vocês fizeram isso. Eu não tenho como negar isso. Mas, olha isso. Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Uau! Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Uau! Aqui, ó, outro nível de gratidão aqui. Não só sustentaria eles, mas os filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Uau! Com certeza, algumas pessoas ali que sabiam da história de José falaram assim: he gotta be kidding. Ele deve estar brincando. Como que depois de tudo isso, ele consegue perdoar assim? Amar assim? Falar de forma amável? Deus tem isso para mim e para você. Deus tem isso para mim e para você. Deus tem isso para mim e para você. Deus tem isso pra gente. Meu Deus, Ele não só falou amavelmente, mas Ele falou que ia sustentar eles e os filhos dele. Ou seja, até quando vocês precisarem, eu sustentarei vocês. José aponta aqui para Jesus, a bondade dele, a graça dele para com a gente, para com os nossos erros, para com as nossas imperfeições. E Ele nos ensina a sermos assim também. E a palavra de Deus diz que isso é possível porque a palavra diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então isso é possível para mim e para você. E sabe, gente, a nossa vida, ela é uma jornada, como eu falei no começo, né? A gente está aqui no ponto A e a gente está indo para o ponto B. E no meio do caminho vão ter muitos ventos. Ventos contra, ventos a favor da gente. E o que a gente precisa decidir é não permitir que esses ventos controlem a nossa vida. Porque quem controla a sua vida é Deus. Eu queria dar um exemplo de um velejador. Eu estava olhando sobre isso hoje no nosso chat GPT, sobre o velejador. E ele me falou que para um velejador chegar... Você vê um velejador indo tão longe, né? Tão longe eles velejam. Só que nessa jornada, de um lado para o outro, eles passam por muitos ventos contras e muitos a favor.
Só que eles aprendem técnicas de como cortar o vento. De como cortar o vento contra. E onde eu estou querendo chegar é que essa técnica para a gente cortar esse vento contra é a gratidão. A gratidão é essa técnica que Deus nos dá para a gente cortar o vento contra. E a gente conseguir ser impulsionado ali pela gratidão, para a gente chegar nesse lugar que Ele tem para a gente, que é um lugar de crescimento, que é um lugar de vida abundante, de plenitude, de vitória. A gratidão, ela nos leva lá muito mais rápido. Ela nos leva em paz e com segurança. E eu coloquei aqui alguns exemplos que talvez você esteja velejando e vem um vento contra. Então você estava indo às vezes muito bem no seu casamento, vem um vento contra e aí de repente você acaba traindo a sua esposa, traindo seu marido. A nossa vida não é assim. Às vezes, você estava num emprego estável, ganhando bem, e aí vem um vento contra, e aí você perde a sua paz. E aí você começa a reclamar e começa a duvidar do cuidado de Deus. Às vezes, você estava indo bem espiritualmente, aí vem um vento contra, e aí você já não vai mais à igreja, você já não serve, você já começa a esfriar espiritualmente. E Deus está falando aqui com a gente hoje que Ele está no controle da minha e da sua vida. Que todas as coisas acontecem para o nosso bem. E é para a gente dar esse controle da nossa vida a Ele e permitir que Ele nos dirija. Nada vai impedir Deus de te levar do ponto A ao ponto B. Você só precisa permanecer nele. Porque Ele vai te levar. Os ventos não incomodam Deus. Os ventos contrários, gente, faz parte da nossa vida. Os ventos contrários faz parte da nossa vida. Mas Deus quer que a gente passe por esses ventos de uma forma diferente do que o mundo passa. E Ele tem essa técnica para a gente, que é a gratidão, nos nossos corações. Amém? E eu queria finalizar essa palavra lendo o versículo que a nossa Tatá já iniciou aqui. Que está lá em Abacuque 3. Uau! Como que eu vou agradecer nessa situação? Cara, agradece que seu marido toma banho e é cheiroso. Talvez não tenha muito mais, mas caraca, ele toma banho e é cheiroso, cara. Olha que bênção isso. Cara, eu agradeço porque hoje à noite eu tenho pão para comer. Eu agradeço porque hoje eu tive direcionamento. Eu agradeço porque Ele tem me feito esquecer. Eu não sei qual é o caso, mas apesar da situação, agradeça. E, gente, vou te falar, eu conversei com uma pessoa semana passada e ela está passando por uma situação muito, mas muito difícil, tá? E quando eu comecei a falar com ela, gente, eu fiquei tão feliz. Porque eu falei assim, alguém está escutando essas palavras. Tem alguém que está escutando e está praticando, está colocando em prática. Quando chega um momento ruim, ela está vivendo aquilo, crendo. E ela estava tão confiante, com um coração tão grato, apesar da circunstância, que aquilo me encheu de fé. E aquilo me deu um alívio de ver ela posicionada, sabendo todo. Ela falou isso a mim. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu estou firme diante dessa situação. Mas, gente, é uma situação difícil mesmo, tá? E ela falou, eu tenho certeza que Deus é por mim. Que Ele já resolveu tudo. E que é só uma fase. E eu estou crendo que às vezes isso precisava acontecer para que eu experimentasse algo maravilhoso de Deus na frente. Isso é você escolher encher o seu coração com as coisas que te dão esperança.
Porque a fé, ela não é uma força isolada, ela precisa da esperança, ela precisa da sua alegria. Ela trabalha juntamente com expectativa alegre de coisas boas. Uma fé genuína, uma fé que move montanhas, ela é acompanhada disso. Então, caramba, já sei. Tenho algo para agradecer. E aqui Abacuque, ele fala isso. Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras. Mesmo, olha isso, gente, que forte isso, tá? Às vezes a gente está passando por coisas que a gente acha que é o fim. Mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento. As ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Eu não sei quantos aqui conhecem o cervo. Quando a gente teve a oportunidade de ir na Suíça, eu me lembro que a gente passou com um trem num lugar bem íngreme, tinha um cervo, lembra? Ele é feito para andar em lugares altos, em penhascos, em lugares íngremes. Ele tem essa agilidade de andar nesses lugares. E Deus está falando aqui que Ele nos dá pés de cervo. Ele nos faz equilibrar, mesmo em momentos difíceis. Ele está ali com a gente. E Ele nos faz andar nesses lugares íngremes. Ele está com a gente. E Ele fala ali, Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me caminhar por lugares altos. Ele nos faz caminhar por lugares acima das circunstâncias. Ele tem poder para te fazer andar acima de qualquer e toda circunstância. Permita que Ele te leve a esse lugar. Permita que Ele te ajude e te leve a esse lugar, porque Ele tem isso para você. E eu sei que muitos de vocês têm vivido isso aqui. E eu dou glória a Deus por isso. Que você continue vivendo essa vida e que você cada dia mais cresça. Cresça nesse conhecimento de quem Deus é, quem você é, no amor, no poder dEle, na graça dEle, no que Ele é capaz, no poder dEle em nós. Se você puder fechar rapidamente seus olhos e colocar a mão no seu coração. E falar assim, Deus, mesmo em momentos difíceis, me dá equilíbrio e firmeza. Me dá equilíbrio e firmeza. Ainda que me falte algo, eu serei grata. Ainda que eu tenha perdido alguém, você renovará as minhas forças. Ainda que eu tenha passado por uma situação difícil, você é a minha torre forte. Ainda que coisas não estejam como eu planejei, eu confiarei em Ti. Declara isso com a tua boca. Ainda que as coisas não estejam saindo como eu planejei, eu confio em Ti. Declara isso com a tua boca. Eu decido encher o meu coração com gratidão. Eu decido nessa noite a encher o meu coração de gratidão. Eu quero te convidar pela fé a você agradecer agora aí no seu lugar. Eu quero que você agradeça por circunstâncias específicas. O Espírito Santo vai falar com você quais são. Agradeça agora, Jesus. Talvez você pense, eu não tenho nada para agradecer. Agradeça apesar dessa circunstância. Agradeça pela fé. Agradeça porque você confia nele.
Fala, Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar os teus milagres. Espírito Santo, traz ao meu coração, me lembra de coisas que eu tenho para agradecer. Espírito Santo, enche esse lugar com a tua gratidão, Pai. Enche cada coração, Pai, com a tua gratidão.